Cíntia, quem eu devo contratar para o meu escritório de advocacia e quando contratar? Hoje eu quero falar com você sobre gestão no escritório de advocacia previdenciária. Para você que ainda não me conhece, eu sou Cíntia Portela, advogada previdenciária da Ativa e mentora de jovens advogados. Então você que quer saber mais, já clica no sininho aí, ativa o som e já curte esse vídeo para que mais conteúdos cheguem até você. A minha realidade lá em 2019, quando eu resolvi advogar de forma autônoma, era um caos. Porque assim como você, eu era advogada que eu fazia tudo. Eu marcava cliente, eu criava post para Instagram, agendava e atendia o cliente, eu fazia petição inicial, fazia recurso, cuidava de prazo, cuidava de processo administrativo. Gente, ficava louca para dar conta de tudo. No início era tranquilo porque eram poucos clientes, mas a partir do momento que a gente conseguiu dar sequência aos nossos bons atendimentos, aqueles clientes iam indicando para outros clientes e de repente eu me vi, graças a Deus, com muitos clientes. Então, uns 6 meses depois, eu vi que eu precisava contratar. E aí veio a dúvida: quem contratar? Um estagiário? Uma secretária? Um advogado associado? E naquele momento, pela minha condição financeira e pela necessidade, eu escolhi contratar uma estagiária. 6 meses após, eu já tinha um número razoável de processos e vi que eu precisava de ajuda. E essa estagiária, ela chegou para mim crua. Por quê? Porque além de querer uma estagiária, eu fiz questão de ser uma estagiária no início do curso. Eu fiz questão que fosse uma estagiária de início de curso. Eu não queria aquele estagiário que já estivesse perto de formar, por mais que já soubesse processo penal, processo civil, eu quis alguém lá no início. Por quê? Porque aquela pessoa estaria disposta a aprender e eu poderia moldar de acordo com a minha advocacia. E foi assim que eu fiz. Essa estagiária chegou para mim no segundo período. Alguns advogados do meu redor acharam aquilo loucura, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Por quê? Porque era alguém jovem que estava disposta a aprender. E aí, com ela, eu compartilhei as petições iniciais, ensinei ela a fazer petição inicial, ensinei ela a fazer prazo, ensinei ela a fazer recurso. Com isso, eu saí em parte do operacional, mas continuei marcando cliente, agendando cliente, atendendo, continuei cuidando do financeiro, cuidando das minhas redes sociais. E aí, com mais ou menos 6 meses depois que ela já estava com a gente, eu vi que a engrenagem do operacional tinha melhorado, mas que eu estava perdendo clientes por não responder mensagens de WhatsApp. Porque às vezes eu estava no atendimento presencial, o WhatsApp começava a tocar, e aí eu não via. Ia responder no final do dia. Quando eu via, aquela pessoa já tinha contratado um outro advogado por falta de resposta. Por mais que as mensagens de WhatsApp elas não sejam mensagens que precisam ser respondidas de forma automática e instantânea, as pessoas que estão do outro lado têm pressa na resposta. E aí eu vi que era a hora de contratar uma secretária para cuidar da agenda. E, gente, não posso mentir para vocês, que alívio. E o que é que eu fiz? Eu criei uma outra linha para o escritório. Permaneci com o meu número pessoal, o número que eu tenho desde o início da minha advocacia, é o único número que eu tenho, e adquiri uma linha para colocar uma linha para o escritório. E a pessoa que chegava até mim, eu direcionava para o outro número marcar. Com isso, a gente conseguiu desafogar o WhatsApp, o meu pessoal e o do escritório também. Quando a Cris já estava com a gente, eu vi que existia uma necessidade da gente dar retorno. Por quê? Porque o cliente ele era bem atendido quando chegava no WhatsApp pra gente. Ele vinha pro meu atendimento, que eu não delego atendimento, eu faço questão de fazer o atendimento. A nossa atividade é uma atividade que é extremamente baseada na confiança. Principalmente no meu público-alvo, que são pessoas hipossuficientes, idosos, pessoas que estão sem salário, às vezes aguardando o benefício do INSS. Então eu ainda faço questão de atender de forma presencial ou online essas pessoas. Só que aí eu vi que tinha uma deficiência: retorno após ingressar com o processo. O que acontece? Muitas vezes a gente cuida do processo, está ali peticionando, fazendo manifestações, fazendo impugnação de laudo. Só que o cliente, ele acha que aquele processo está esquecido e às vezes demora um pouco mais. E aí a solução que eu achei para isso foi contratar uma estagiária para cuidar de andamento processual, experiência do cliente após a contratação. Então o cliente hoje, ele contrata o escritório, ele sabe que a cada 30 dias ele vai ter um retorno de como o processo dele está, independente se teve movimentação ou não. Aquele processo ele não fica esquecido pelo escritório. E às vezes o que está faltando em você é isso: você dá um retorno, um feedback para aquele cliente, para ele lembrar que o processo ele não está morto. Porque às vezes a gente está peticionando aqui do outro lado, mas como o cliente não tem retorno, não sabe consultar o andamento processual, ele acha que o processo dele está esquecido. E aí, com o estagiário, eu resolvi esse problema. E aí chegou a hora de eu delegar as minhas redes. O Instagram para mim, mas Cíntia, com quantos processos você passou a delegar? Gente, inicialmente eu tinha uma meta de 30 processos mensais. Só que eu não estava olhando aqueles 30 processos mensais de maneira a longo prazo. Mas eu não tinha imaginado
destinado àqueles 30 processos a longo prazo. Por quê? Porque naquele primeiro mês eu tinha 30 processos. No segundo mês eu já tinha 60 processos. Terceiro mês, 90 processos. E aquilo dali ia virando, às vezes no ano, mais 300 processos ao ano. Então, quando eu estava, em média, com uns 250 processos ativos, eu vi que era a hora de contratar uma advogada. Mas, Cíntia, contrata um advogado associado ou um advogado seletista? Isso aí você vai precisar olhar qual é a forma que você quer delegar. Por quê? Eu faço a área previdenciária e eu também atuo na área trabalhista. E eu sempre tive muita cautela em relação às questões trabalhistas. Por quê? Porque você precisa ter cautela ao contratar. Quando eu escolhi contratar a secretária, eu fiz um andamento e um levantamento financeiro que o meu escritório conseguiria arcar com todos os impostos, tributos, transporte, para que aquela secretária trabalhasse de maneira legal. Não existe isso do advogado contratar sem anotar a carteira. Então, a secretária, eu escolhi aquele modelo de contratação CLT, com carteira assinada, todos os impostos pagos, transporte, da maneira correta para não ter problema com o Justiça do Trabalho. Quando eu vi que era necessário ter uma advogada, eu escolhi o modelo da contratação advogado associado. Através do nosso CNPJ, a gente faz um contrato de associação e aquele advogado vai ter um salário fixo e mais um percentual sobre os processos que ele atua. O advogado associado, você não pode cobrar horário, você não pode cobrar exclusividade, você não pode construir uma relação como se ele fosse o seu funcionário. Ele é associado ao seu escritório, mas também você consegue remunerar de uma forma mais produtiva para o seu escritório. O primeiro passo é você enxergar qual é a modalidade que se encaixa para você e para o seu modelo de negócio, aquela contratação. Daí, com o crescimento dos processos, com a engrenagem funcionando, cada uma sabendo o que deve fazer, eu vi que era a hora de delegar as minhas redes sociais. Por quê? Existe uma máxima que eu acredito, que é, se você não é visto, você não é contratado. E hoje a maioria das pessoas estão nas redes sociais. Foi aí que eu terceirizei as minhas redes sociais para uma agência especializada em advogados, que aí ela consegue comunicar como eu gosto de comunicar, só que de maneira mais profissional. Foi quando eu comecei a construir a minha autoridade, porque não adianta o cliente te conhecer se você não consegue comunicar o que você faz e o que você resolve através das redes sociais. O boca a boca ele ainda funciona muito bem. Eu tenho muitos clientes que indicam o meu serviço, só que muitos clientes estão também no online. Então eu vi que era a hora de me profissionalizar nas minhas redes sociais. Então vamos recapitular qual foi a minha jornada e que deu certo para mim. Primeiro eu comecei sozinha fazendo tudo. Quando eu tinha em média uns 100 processos, eu vi que era hora de contratar um estagiário e contratei uma estagiária que me ajudou no operacional e eu ainda continuei no financeiro e no atendimento ao cliente em marcação. Daí eu vi a necessidade de contratar uma secretária. Depois eu contratei um novo estagiário para cuidar de andamento processual. E com isso eu vi a necessidade de terceirizar as minhas mídias. Mas você não deve se basear pela minha experiência somente. Você precisa entender qual é o seu momento da advocacia. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que sempre me falaram, que eu tinha muito receio de acreditar. Quem não delega não cresce. Essa é a pura verdade. Às vezes a gente acha que não vai ter condições de pagar, mas quanto mais a gente delega, mais a gente cresce. E o fluxo do nosso escritório melhora, as pessoas passam a ser melhor atendidas e elas começam a indicar mais. Então, se você aí do outro lado ainda não experimentou delegar, faça isso e depois me conta aqui nos comentários se o seu trabalho parou ou se o seu trabalho aumentou. E se você é um advogado que fez um fluxo diferente do meu, compartilha comigo a sua experiência, conta aqui nos comentários o que deu certo para você.